Esse vídeo se enquadra naquela pequena série que eu mencionei sobre pré-natal psicológico. Eu quero começar tirando algumas dúvidas que podem ter surgido. E a primeira delas é que casais em processo de adoção podem participar dessa dinâmica do pré-natal psicológico, porque o que vai acontecer aqui com um casal que está em via de adoção é que os dois vão construir juntos ali a imagem do paterno e do materno. Então isso independe de ser um filho biológico ou não. Então a resposta é sim. Casais em processos de adoção podem se submeter a essa dinâmica. E uma outra questão é que não existe um padrão oficial de família a qual este processo se destine. Não existe isso. Independente do formato de família, esse processo ele pode se adequar à estrutura e realidade da família. As expressões que eu uso se devem às pessoas que eu tenho acompanhado, mas não impede de que seja adequado a outros formatos de família. Então vamos lá. Nesse vídeo eu quero continuar um pouquinho falando sobre o ideal e a realidade materna. E nesse sentido, a maternidade é uma construção. E quando uma mulher descobre que está grávida, ela se depara com a necessidade de construir para si uma imagem da mãe, como ela vai ser como mãe. Então, nesse sentido, o processo de terapia focado no pré-natal psicológico pode ser aberto com essa perspectiva. Como é que você está aí trabalhando, se identificando com a maternidade? Como é que está sendo esse processo? E a maternidade como construção é resultado de uma interpretação. A mulher vai se deparar com uma interpretação acerca das suas memórias, dos seus sentimentos e todos esses relativos à sua infância e relação com a sua mãe. E aí ocorre que a imagem da nova mãe é construída a partir dessa interação com a da sua mãe. E por isso que a gente precisa estar bem atento nesse processo, porque a gente pode ter uma interpretação equivocada acerca da infância e da mãe, e essa se reflete na forma como a mulher constrói a sua maternidade. Por exemplo, a gente pode estar diante de uma mulher que alega que a sua mãe era uma mãe distante, ou de fato foi uma mãe distante, ou ela não teve muito contato com a sua mãe por alguma razão. Então ela corre o risco de construir a sua maternidade como se fosse um tipo de correção ao limite que ela percebeu em suas memórias de infância. Por outro lado, a gente pode ter alguém que tem uma percepção muito positiva da sua mãe, e aí o risco de construir a sua imagem materna é como reprodução daquilo que a sua mãe foi. E aqui a gente percebe o limite, porque se alguém constrói a sua imagem materna como correção aos limites que viu na sua mãe, termina sendo injusto, porque você foca nos limites e desconsidera algumas virtudes. E uma outra coisa que deve ser avaliada aqui é que muitas vezes pode acontecer da gente ter construído uma interpretação errada. Aquilo que você chama de uma mãe distante pode ser avaliado à luz da história de vida dessa família ou da própria pessoa, e se perceber que na verdade foi a gente que entendeu que era uma distância quando na verdade não existia. Então é uma interpretação equivocada. Do outro lado, o que você está chamando de não, foi uma mãe perfeita, então eu vou reproduzir isso, eu quero ser igual. Pode ser que essa perfeição que você vê seja uma interpretação igualmente equivocada e injusta, porque você desconsidera os limites daquela pessoa. Então, na verdade, a maternidade deve ser construída com a sua própria experiência, mas também com as suas expectativas, com os seus sonhos e com o reconhecimento dos seus limites. Nesse sentido, será sempre uma experiência muito boa
a gente começar falando no pré-natal psicológico, fazendo uma memória de como essa mulher grávida de hoje percebe a sua mãe, percebeu a sua mãe, e a partir daí tentar construir uma visão mais límpida dessa relação em vista de uma maternidade que se desprenda de expectativas de outros, porque na verdade é a própria pessoa quem vai construir com o que ela é o seu ser materno. E aí entram as outras relações familiares, o marido, a mãe, o pai, os irmãos, mas nenhum desses pode entrar como determinante, porque é o seu interior, suas emoções, seus sentimentos, suas expectativas, seus potenciais e limites que vão dar a forma dessa imagem materna. E eu vou encerrar dizendo que a mãe suficientemente boa ou a maternidade adequada é aquela que reconhece que não existe a perfeição nesse processo. E é interessante que a gente perceba que nós todos falharemos nesse processo, porque aí entra uma outra dimensão que é uma que está na própria vida. A vida, em muitos momentos, vai nos frustrar. E a frustração faz parte também da construção de uma pessoa mais forte, resiliente, adaptável e com uma percepção mais natural da sua vida e das relações ao seu redor. Então espero ter aberto uma conversa legal com esse vídeo e nos veremos por aí em breve.